Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento humano, esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, nesta manhã de quinta-feira, esta manhã que o Senhor preparou para nós. Vamos agradecer ao Senhor pela noite, pelo sono, pelo dom da vida, por este ar que nós respiramos. Nós estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. E que hoje o Espírito Santo nos guie, nos direcione. Tudo que nós vamos fazer, que o Senhor esteja na direção. Amém? Vamos meditar na palavra de hoje, o pãozinho diário que está no livro da criação. Gênesis capítulo 21, versículo do 9 ao 19, que vai nos falar sobre Agar e Ismael, que eles são mandados embora. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhes deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Betseba. E consumiu a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus: Agar, desce desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante dessa história, né? As consequências da desobediência. Todos sofreram a consequência da desobediência. Abraão e Sara, sabendo que tinha uma promessa de Deus, mas eles, Sara achou que não, que já estava velha demais para Deus cumprir a promessa que tinha feito. Primeiro ela riu, quando o anjo apareceu para Abraão, e falou que eles iam ter um filho. Sara sorriu, zombando, porque ela achava que era velha demais. Mas nós temos, que entender. Hoje essa história tem todo o que está escrito na Bíblia para nós tirarmos de lição para nossas vidas e saber que em todas as histórias bíblicas, Deus estava presente em todas elas. Quando demorou aos olhos humanos, mas Deus
Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele cumpriu o que ele prometeu para Abraão e para Sara. Mas pela desobediência, ali nasceu Ismael, com o filho da serva deles. Agar trabalhava para eles, ajudava Sara nos afazeres de casa. E ela mesma teve a ideia. Enquanto Agar estava servindo ali para ser só uma mãe biológica de um filho que ela ia educar, que ia ser dela, a Agar era boa. Mas no momento que foi para poder, as duas se unir, para unir os dois irmãos, porque não eram irmãos, de pai e mãe, mas eles eram meio irmãos. Elas deixou que a guerra entrasse no meio da família. E nós temos que tirar de lição que nós temos que, como mães, pai e mães, educar os nossos filhos a serem unidos uns com os outros, a ter paz dentro do seu lar. Por isso que Salomão escreveu que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Quando uma mulher é uma mãe sábia, ela não destrói o seu lar, ela não implanta discórdia, desunião. Ela é uma mulher conselheira. Aleluia! Que nós temos que tirar de lição hoje, que nós temos que aconselhar os nossos filhos, trazer paz para dentro do nosso lar, ser aquela mulher de Provérbio 31, que ajuda o esposo, que é uma mulher sábia. Nenhuma aqui tiveram sabedoria. Entrou o espírito da inveja, dos ciúmes, da desobediência, tudo isso entrou no ser humano. Mas eu creio que hoje o Senhor está levando a paz para dentro do teu lar, levando a união, a concordância, tirando o desespero, a frustração, porque o Senhor quer entrar hoje. Ele tem anjos ao nosso favor, como Ele enviou o anjo para levar a notícia de que Sara ia dar à luz a um filho. Se você tem uma promessa de Deus, espere com paciência. O salmista Davi falou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera, vamos esperar a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Quando Isaac nasceu, Ismael já estava adolescente. Mas ele vendo ali, quando teve o desmame, porque era de costume naquela época, ter festa quando uma mãe ia desmamar o filho, porque agora esse filho ia passar a ser independente, de comer outros tipos de alimento. E ele Ismael se sentiu enciumado por ver o irmão sendo desmamado. Sara também se sentiu enciumada. Ela disse que ele não ia ser herdeiro como Isaac, que era da mesma forma que ela pediu para Abraão se deitar com Agar, foi a própria que teve a ideia de pedir ele para despedir a Agar, para mandar Agar embora com um filho no braço, com um filho, andando ali com ela. E quando aquela água acabou, ele despediu Agar, mas Deus consentiu, porque Deus sabia a guerra que ia ficar ali entre os dois. Mas Deus abençoou também a Ismael. Ele não deixou, Deus cuidou. Mesmo sendo o filho da desobediência, Deus cuidou de Ismael. Ele disse: eu vou fazer dele uma grande nação. Mas por conta dessa desobediência, até hoje a humanidade sofre as consequências. Olha a guerra que é hoje, não só lá em Israel, mas em todo o mundo. Tem essas divisões
somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus, mas a gente faz acepção das pessoas. Até dentro dos templos, aonde nos reunimos para adorar o Senhor, a gente vê alguns descasos. Isso não poderia acontecer. São pessoas entrando em redes sociais, a qual Deus nos deu para falar, pregar o Evangelho, para pregar a união, pregar a palavra como ela tem que ser pregada. A gente vê pessoas com canal de televisão lá em cima, no topo, para falar mal uns dos outros. É tão triste. Não vamos fazer parte dessa turma que não tem amor pelo próximo, que tem o espírito da inveja, dos ciúmes. Quando vê o outro crescendo, quer derrubar, quer passar o pé na frente e atropelar o seu irmão. Porque Agar prestou para Sara enquanto ela estava ali servindo. No momento que ela teve o dela, que saiu das entranhas dela, ela agora despede a mulher só com odre de água e pão. Mas a água acabou, porque o deserto, a pessoa toma muita água, porque o deserto é lugar quente. Eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo hoje, qual é o descaso, a injustiça que estão fazendo com você, mas Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os maus e os bons. Ele está vendo tudo e Ele está indo ao teu encontro, como Ele enviou o anjo. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão a nosso favor. Eles estão amando de Deus, eles obedecem à voz de Deus. Se você está em apuro, Deus está enviando anjos, liberando anjos ao teu favor para entregar a tua vitória. Aleluia. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer para nos abençoar. Louvado seja Deus. Ele ouviu o choro do menino ali no deserto, porque a água tinha acabado. E Ele enviou a provisão ali no meio do deserto. Ele pode não te tirar do deserto, mas Ele vai te dar vitória no meio desse deserto. Louvado seja Deus. Você pode imaginar o desespero da serva? Logo ficaram sem provisão no deserto, sem saber o que fazer, e não querendo ver o seu filho morrer, Agar colocou Ismael ali debaixo de um arbusto e afastou, debaixo da árvore, e se afastou para não ver ele morrer. E ambos eles começaram a chorar, mas Deus ouviu o menino chorar. Deus está ouvindo o teu choro, Ele está colhendo tuas lágrimas, está entrando com providência nesse desespero. Amém? Vamos orar. Deus, somos gratos por realmente nunca nos abandonar e nem nos deixar sozinhos. Nos ajuda, Pai, quando nós estiver passando pelo deserto. Que o Senhor entra com a tua provisão divina hoje na vida desta pessoa que está enfrentando esse deserto. Ajuda esta pessoa, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Receba a provisão de Deus hoje para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha uma quinta-feira de vitória.